Ok, nós estamos iniciando hoje essa nova série entre o bem e o mal, em busca da sabedoria num mundo de ambições. E a partir de agora, e nos próximos 4 finais de semana, eu queria convidar você a essa reflexão, e nós vamos usar uma estratégia nessa reflexão. Eu quero fazer uso de acontecimentos e diálogos de um reino ou num reino e num tempo distante, ok? Eu não vou falar do presente, eu não vou falar do que acontece nos jornais, no que você leu ou lê diariamente nos jornais ou vê nos telejornais. Eu vou falar de alguns acontecimentos e de alguns diálogos que se passaram há muito, muito tempo atrás, ok? Por que eu vou fazer isso? Qual a razão pela qual eu estou fazendo essa opção? Primeiro, porque contar histórias parece um negócio inofensivo. Quando a gente diz assim, eu vou defender aqui uma tese, de maneira lógica, racional, as pessoas já se amam, as pessoas já se preparam, e elas já se posicionam, se elas concordam ou discordam. Mas quando a gente diz assim, não, hoje eu vou contar uma história, todo mundo gosta. História parece um negócio inofensivo. Mas eu estou muito mais com um dos meus autores prediletos, Eugene Peterson, que diz que histórias são altamente subversivas. Jesus usava a estratégia de contar histórias para semear princípios e valores que simplesmente revolucionavam a vida das pessoas. Mas tem uma segunda razão, eu não sou bobo. Fazer isso da maneira como eu estou dizendo que vou fazer, evita processos por danos morais, né? Porque tem gente que vai achar que se eu der nome aos bois, né, eu corro o risco de alguém achar que eu estou gerando difamação ou falando mal dele ou dela e me processar por danos morais. Esse negócio de internet hoje em dia é complicado, está tudo gravado. Então eu não vou falar de ninguém do presente, eu vou falar só de personagens do passado e de acontecimentos do passado, ok? E terceiro, eu acho que essa estratégia vai evidenciar problemas. Porque na medida em que eu começar a contar para vocês alguns diálogos e alguns acontecimentos do passado, você vai chegar à seguinte conclusão. Você vai falar, parece só mudou o endereço e o nome dos personagens. É o mesmo que acontece hoje. É o mesmo. Só muda o endereço e o nome dos personagens. Sabe por quê? Porque por mais que algumas das nossas ciências humanas, desenvolvidas a partir das premissas do iluminismo, que tem o ser humano no centro, queira nos convencer de que nós, seres humanos, somos essencialmente bons, a palavra de Deus diz o contrário. A palavra de Deus diz que nós, seres humanos, somos como um carro que não fez alinhamento de direção. Se você não dirige, talvez você não saiba o que é isso, então deixa eu te explicar. Você tem que fazer alinhamento de direção no carro, senão o que acontece, o carro começa a puxar para um lado. E a única maneira de você manter o carro em linha reta é você segurar firme no volante. E você não pode largar do volante, você tem que fazer força. Largou do volante, o que acontece? O carro tende para o lado onde ele está desalinhado. É isso que acontece comigo e com você. A palavra de Deus diz que aquela história de Gênesis capítulo 3 gerou em nós uma tendência ao mal, uma tendência à corrupção, uma tendência ao egocentrismo. E muitas vezes o que nos distingue de pessoas que participam de grandes falcatruas e escândalos e aparecem nos jornais e telejornais, não é que nós somos melhores do que eles. Talvez a única coisa que nos distingua é a oportunidade. Porque existe algo dentro de nós que faz com que a gente tenha a tendência a transformar a vida nisso aqui. Quando eu falo que eu vou conversar sobre um reino distante, eu estou falando do reino, um reino chamado Israel. Um reino antigo,
posicionado numa região altamente estratégica. Por quê? Porque o lugar onde esse reino estava posicionado era espaço de interligação e convergência entre os grandes impérios da antiguidade. Tem ali o mapa, está pequenininho, talvez você não consiga enxergar, mas aonde Israel estava colocado, mais ao noroeste, você tinha o Egito, um grande império. Mais ao nordeste, você vai ter futuramente a Babilônia, a Assíria. Mais ao noroeste, futuramente, você vai ter a Grécia. Em outras palavras, Israel estava cercado por grandes impérios e, quando o mundo estava em paz, esses grandes impérios precisavam daquele território de Israel para transportar os seus produtos. Quando o mundo estava em guerra, os impérios precisavam daquele território de Israel para passar com seus exércitos. Em outras palavras, Deus deu um terreno bem tranquilo para o povo dele viver. Era um espaço de passagem, de interligação. E aqui, em Israel, se reunia as 12 tribos que formavam o povo hebreu. Mas de que tempo nós vamos estar falando? Eu vou me restringir a 40 anos. 970 a 930, e você tem conhecimento do que aconteceu nesse período se você ler os primeiros 11 capítulos do primeiro livro de Reis, ok? Lição de casa para essa semana, primeiro livro de Reis, 11 primeiros capítulos. Capítulo 1 ao capítulo 11 você tem esses 40 anos. O que acontece nesses 40 anos? Primeiro, a morte do rei Davi. Segundo, a consequente ascensão de Salomão, seu filho, ao trono. Salomão, o reino de Salomão vai ser caracterizado, por um lado, por um período de grandes realizações. Grandes coisas acontecem. No entanto, por outro lado, é um tempo de desastrosas opções. E aqui, durante as próximas semanas, eu vou levantar alguns questionamentos sobre essa suposta sabedoria de Salomão. Tem alguma coisa mal explicada nessa história, né? Eu sei que alguns aqui ainda não se recuperaram do susto que levaram e mudou completamente a vida delas a informação que os 3 reis magos não eram reis, nem eram 3, né? E agora vem o Ricardo Agreste com esse negócio de que Salomão talvez não fosse tão sábio assim. Calma, eu vou explicar isso já já. Agora, o fato é que depois da morte de Salomão, acontece o fim da unidade nacional do reino de Israel. Nunca mais na história, as 12 tribos de Israel vão estar reunidas debaixo do mesmo estado. Nunca mais. Como fruto das desastrosas opções que Salomão fez ao longo da sua vida, mesmo tendo o título de alguém sábio. Nesses 40 anos, existe um episódio chave. Logo no início do reinado de Salomão, ele sai para o campo, vai numa cidade para fazer um culto de adoração a Deus, e ali ele quer sacrificar alguns animais a Deus, e numa noite, Deus aparece a ele num sonho e diz o seguinte para ele: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Você já pensou Deus fazendo isso com você? Já pensou se Deus aparecer para você essa noite e falar assim: peça-me o que quiser e eu lhe darei? O meu primeiro questionamento sobre a sabedoria de Salomão é o seguinte: eu não creio que Salomão tornou-se sábio depois que pediu sabedoria a Deus. Eu creio que Deus já vinha derramando na vida de Salomão sabedoria, e por isso ele era um jovem sábio. Detalhe, somente uma pessoa sábia responde a essa afirmação da forma como Salomão respondeu. O insensato diria: Senhor, eu quero uma casa nova. Senhor, eu quero $1 milhão. Senhor, eu quero uma empresa igual a do Ike Batista. Senhor, eu quero um carro importado. Senhor, eu quero uma ferramenta. Tudo insensato. O que Salomão fez?
Olha o que Salomão responde a Deus. Ele diz: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Só uma pessoa sábia pede isso. Duas coisas interessantes desse verso 9 do capítulo 3. A primeira, quando Salomão diz: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Essa frase, cheio de discernimento, poderia ser traduzida por um coração que escuta. Dá, pois, ao teu servo um coração que escuta. Ser sábio é sinônimo de ter um coração que escuta. Você quer se tornar alguém sábio? Comece a escutar mais. Você já percebeu que uma das principais características do insensato é que ele não escuta ninguém? Se você quer se tornar sábio, o caminho da sabedoria é você começar a escutar mais, atentamente, de coração. Mas uma segunda coisa interessante, ele diz: para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. E aqui, quando eu analiso a vida de Salomão, eu percebo que existem dois momentos na relação de Salomão com a sabedoria. E isso me explica por que Salomão, apesar de ter um título de um homem sábio, fez tanta besteira na vida. Olha só, primeiro momento, primeira relação, é a busca por sabedoria. E na busca por sabedoria, Salomão encontrou a fonte. Olha o que ele diz em Provérbios capítulo 1, verso 7 e Provérbios 9, verso 10. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra princípio ali pode ser traduzida também por é a chave da sabedoria. Você quer encontrar a fonte da sabedoria? Escute de coração o que Deus diz. Eu sei, as ciências emergentes do iluminismo francês, que quer reforçar em nós a tese de que nós somos o centro do universo, e nós sabemos muito bem, através das nossas logias, o que nós devemos fazer em todas as dimensões da vida. No entanto, a sabedoria de Salomão, ele diz: a minha sabedoria consiste em considerar a voz de Deus. A chave da sabedoria é considerar o que o construtor, o que o criador, o que o Deus que nos fez e cuida de nós tem a dizer sobre todas as dimensões da vida. Agora, o segundo momento nessa relação com a sabedoria passa pelo exercício. Porque você pode ter contato com a sabedoria de Deus. À medida em que você começa a ter contato com a sabedoria de Deus, você começa a distinguir o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é errado. No entanto, de nada vale você possuir a sabedoria se você não praticar. De nada vale você saber o que é o bem e o mal se você não fizer a opção pelo bem. De nada vale você ter conhecimento do que é certo e do que é errado se você continua insistindo a fazer o que você quer, mesmo que isso seja considerado pelo nosso Criador como errado. E é aí que Salomão, apesar de ter sabedoria, destrói a sua vida e o seu reino. De nada vale distinguir entre o bem e o mal, como Salomão pediu, se a decisão pelo bem não for tomada. Aqui está o segredo do porquê muitas pessoas vivem anos numa caminhada cristã, integrados numa comunidade, lendo a Bíblia, orando, buscando a presença de Deus, conhecendo mais e mais, mas as suas vidas muitas vezes não dão em nada. Por quê? Porque a mera informação não transforma a nossa vida.
A sabedoria de Deus, ela precisa não apenas ser adquirida, mas ela precisa ser exercitada. Deus nos dá o discernimento do bem e do mal através da sua palavra, mas o que muda a nossa história, nós fazemos a opção pelo bem e nós exercitarmos o bem. E hoje eu queria falar sobre o primeiro tema. E o primeiro tema vai ser esse, a anatomia do poder. Por quê? Porque o poder, ele é um dos principais, se não o principal, a principal fonte de ambição humana. Seres humanos são grandemente orientados pelo desejo de ter poder, no micro até o macro. Deixa eu tentar provar isso para você. Isso acontece desde o início da nossa história. Quando você folheia as primeiras páginas da Bíblia e você chega em Gênesis capítulo 3, você vai encontrar ali os nossos primeiros pais. Os nossos primeiros pais eram totalmente amados por Deus. Os nossos primeiros pais tinham tudo que um ser humano sempre quis ter. Os nossos primeiros pais, eles eram envolvidos pela plenitude da paz, a plenitude do amor, a plenitude da relação, a plenitude da harmonia com a natureza. Eles tinham tudo o que nós sonhamos ter. No entanto, um ser se aproxima deles e diz assim: que tal vocês se tornarem como Deus? E é o desejo de ser como Deus que gera toda a degradação da nossa história. Agora, quem é o ser que faz essa proposta? Uma serpente que representava Lúcifer. E quem era Lúcifer? A história diz que ele era um anjo de luz, um dos anjos mais belos e mais poderosos do exército celestial de Deus. Vivia em contato direto com Deus Criador, mas um dia deixou seu coração ser seduzido pelo desejo de ser como Deus. Por que nós queremos ser mais ricos? Por que nós queremos ter mais sucesso? Por que nós queremos nos tornar famosos? Porque no fundo, nós sonhamos com a ideia de que se nós tivermos essas coisas, nós não vamos precisar depender de ninguém, só de nós mesmos. Por quê? Porque nós temos o poder. O poder é uma das principais ambições humanas e o poder nos faz promessa de inúmeros benefícios. Deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, quem tem poder tem informação privilegiada. Quem tem poder tem amigo no governo e faz um telefonema para o amigo e o amigo diz assim: olha, tal empresa vai receber um financiamento fantástico do BNDES e essa notícia sai na terça-feira. Aí sabe o que você faz? Você entra amanhã no site da Bolsa de Valores e pega todo o dinheiro que você tem e compra de ações dessa empresa. Sabe o que vai acontecer? Na quarta-feira você tem o dobro do dinheiro. E como você conseguiu isso? Você tem acesso ao poder. Você tem acesso a informações privilegiadas. O poder gera tratamento preferencial. Eu fico imaginando, se eu fosse uma pessoa famosa e poderosa, se eu seria tratado da forma como eu sou tratado quando eu chego, por exemplo, no aeroporto. Você já se imaginou assim? Se eu fosse poderoso e famoso, eu chegaria no aeroporto e quando entraria assim na fila do check-in, já viria um funcionário da companhia aérea e falaria assim: Ricardo Agreste, por favor, me acompanhe por aqui, não fica aí não. E eu ia saindo pegando as malas: não, deixa que eu carrego as suas malas. E quando eu chegasse no guichê, a moça toda sorridente ia dizer: seu Ricardo Agreste, a nossa companhia tem a honra de oferecer para você o voo na primeira classe hoje. E não acontece isso com quem tem poder?
O poder abre as portas para privilégios, para tratamentos preferenciais. O poder isenta pessoas das suas responsabilidades. Não deveria ser assim. Mas pessoas que têm o poder acham que elas estão além da responsabilidade dos seres humanos normais. Por exemplo, se você fosse uma pessoa de poder, e talvez seja, e a sua função te desse um carro, de preferência um carro com uma plaquinha de cor diferente, ou que tivesse um adesivo que dissesse alguma coisa, ou uma plaquinha qualquer, ou quem sabe uma carteirinha diferenciada da carteira de motorista, né? Você não ia ter que pagar multa nenhuma, porque quem te para não ia ter nem coragem de te multar. Esse negócio de pagar multa são para pobres mortais como eu e você. Quem tem poder não paga multa. Ainda mais num país dominado por isso aqui. Por que a gente deseja tanto poder? Porque o poder, ele nos promete todos esses privilégios, todos esses tratamentos, todas essas isenções e mais. O poder gera a admiração das pessoas por você e, consequentemente, você é alvo de mimos e agrados. Porque pessoas poderosas, quando chegam nas suas empresas, alguém abre a porta para ela, né? E quando ele chega no escritório, alguém já entra e diz, um cafezinho. É assim que funciona. Agora, quando você se assenta numa poltrona confortável na sua casa e começa a ler o primeiro livro de Reis, logo os primeiros versos vão falar um pouquinho para você sobre a falácia do poder. E deixa eu mostrar para vocês esses versos. Quando o rei Davi envelheceu, já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso, os seus servos lhe propuseram, nós vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecer o rei. Então, encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia. Mas o rei não teve relações com ela. Sabe de quem esse texto está falando? Do glorioso, do poderoso, do famoso, do popular rei Davi. Esse homem, um dia, ele liderou milhares de soldados nos campos de batalha. Esse homem, um dia, ele viveu num palácio esplendoroso e ele dava ordem a centenas de funcionários. Esse homem, um dia, quando passava com seu cavalo BMW pelas ruas de Jerusalém, gerava suspiro das mulheres e inveja dos homens. Tamanho o poder e admiração que ele tinha. Esse homem, chamado Davi, ele tinha tanto poder, que numa época em que os reis deveriam estar na guerra, ele estava no palácio dormindo até mais tarde, porque ele tinha homens que cuidavam da guerra para ele. E ele acordou às 3 horas da tarde, pediu um suco de laranja, saiu na varanda para contemplar a vista de Jerusalém a partir do seu palácio, viu uma mulher nua tomando banho em sua casa, chamou um funcionário e disse, hoje eu quero aquela. É esse homem. Esse homem que agora está numa cama, não consegue se aquecer,
e depende totalmente de outros. Refletindo um pouquinho sobre esses primeiros versos, essa foi a primeira coisa que saltou aos meus olhos. Um homem que deteve tanto poder, agora dependia inteiramente de outros. Por favor, tome cuidado. O poder é temporal. O poder é frágil. Hoje você tem o poder. De repente acontece uma coisa no mercado financeiro, acontece algo na sua empresa, acontece algo no seu corpo, no seu físico, na sua saúde, e tudo muda. E se você aposta todas as fichas da sua vida na conquista do poder, eu quero te lembrar que o poder tem a sua falácia, ele é frágil, ele é temporal, assim como foi com Davi. Mas o que mais me choca nesse texto é a segunda coisa. É a constatação de que não existe ninguém ao redor de Davi para cuidar dele por mero carinho e consideração. Quem está cuidando de Davi no final da vida dele são os seus servos. Quando eu li esse texto, me veio à mente algumas perguntas. Onde estavam os filhos de Davi? Onde estavam as esposas de Davi? Aonde estava a amante de Davi? O poder tem inúmeras falácias. Uma delas é que pessoas que se apoiam numa vida centrada no poder, elas se esquecem que a admiração e o respeito das pessoas não é sinônimo de carinho e amor. Pessoas que detêm o poder, muitas vezes são admiradas e respeitadas, mas não são amadas. E quando o poder se dissipa, elas se veem só. E muitas vezes as amantes ou os amantes, eles são meros admiradores. Quando o poder se esvai, eles também se dissipam. Os servos de Davi, até querendo talvez honrar o rei, procuram uma jovem, bonita, virgem, mas o texto é claro em dizer que Davi, ele estava tão envelhecido, tão fraco, que nem poderia ter relações sexuais com essa jovem. O que esse homem mais necessitava nesse momento era de uma esposa, era de filhos carinhosos. Talvez Davi estava colhendo aqui fruto das opções que ele fez ao longo da sua vida. Todos nós que conhecemos um pouquinho da Bíblia sabemos que o forte de Davi não foi a relação dele com esposa nem com filhos. Talvez Davi está envelhecendo sozinho e não tem ninguém para cuidar dele pelas opções feitas pelo passado, mas a gente não pode deixar de considerar uma outra coisa. Talvez aqui nós temos o retrato de uma tendência humana, uma insensibilidade a nós sermos gratos por aqueles que dedicaram boa parte da vida a nós. Hollywood tem inúmeros clichês. Por exemplo, eu brigo lá em casa com a Sônia que eu não gosto de assistir comédia romântica, porque eu já sei o enredo, né? Ela adora comédia romântica, mas eu já sei o que vai acontecer. O casal vai se encontrar um dia, casualmente, vão começar a namorar, aí de repente vai ter uma briga. Aí quando você pensa que está tudo encerrado, eles se encontram no final. E eles terminam juntos. É isso que acontece.
Um outro clichê de Hollywood: pai que não tem tempo para filho. O pai trabalha demais e chega atrasado na festa de aniversário do filho. O pai tem uma reunião de negócios e não consegue ir para o jogo de futebol do filho. Ah, que pais cruéis! Eu queria mudar esse clichê. Se eu fosse diretor de Hollywood, eu ia começar a lançar filmes mostrando como muitas vezes filhos ascendem profissionalmente, se tornam pessoas bem-sucedidas e estão tão consumidas por suas agendas personalistas e egocêntricas que não têm mais tempo para dedicar aos seus pais. Aí inverte a coisa. No aniversário do pai ou da mãe, o filho chega atrasado porque estava numa reunião de negócios. Num dia especial, numa data que a mãe preparou um almoço ou um jantar especial, o filho ou a filha liga de última hora dizendo: não vai dar porque eu tenho uma reunião de negócios. Isso não é tão cruel quanto o pai que não dedica tempo ao filho? Eu acho que aqui a gente encontra as duas coisas. Por um lado, Davi colhendo os frutos do que ele semeou. Por outro lado, revela essa tendência do ser humano de usar o outro, e muitas vezes o próprio pai e a própria mãe, até onde puder. Depois, quando o outro não tem mais o que oferecer, ele se torna marginal, ele se torna periférico. Cuidado. Agora, apesar de toda essa falácia do poder, o texto continua nos mostrando que tem gente que ainda é profundamente seduzida pelo poder. E aqui nós encontramos Adonias, o quarto filho de Davi. O texto diz o seguinte: ora, Adonias, cuja mãe chamava Agite, e aí você vai perceber que Adonias talvez tenha no seu próprio DNA a explicação para ser tão rebelde, né? Um filho que a mãe chama Agite, só podia agitar o pedaço mesmo, né? Então, ora, Adonias, cuja mãe chamava Agite, tomou a dianteira, tomou a frente e disse: eu serei o rei. Sabe o que Adonias está sendo? Adonias está sendo oportunista. Ele está exercitando o oportunismo. E o oportunismo, deixa eu explicar bem, o oportunismo não é uma virtude. O oportunismo não é uma virtude. Oportunismo não é sinônimo de você fazer a coisa certa no momento certo. Fazer a coisa certa no momento certo é kairós, o que nós vimos semana passada. É kairós. Oportunismo é você fazer o que te beneficia no momento de fragilidade do outro. Oportunismo é levar vantagem pessoal quando o outro está fragilizado. O rei está num leito, o rei está frágil, o rei não consegue mais dominar o seu império, então eu me levanto e digo: eu vou ser rei. Oportunismo é você pensar assim: fulano está com a corda no pescoço, ele está vendendo a casa dele porque ele está endividado. Se eu oferecer a metade do que a casa vale, ele vende. Desculpa? Isso é perfeitamente normal nesse mundo aqui. Mas se você ler a palavra de Deus, especialmente nas leis dadas por Deus em Deuteronômio, as leis sociais, as leis econômicas que deveriam reger Israel, Deus é frontalmente contra o oportunismo. Por isso Deus constantemente diz para que o seu povo protegesse o órfão, a viúva e o estrangeiro, o forasteiro. Por quê? Porque eles estão numa posição de fragilidade, eles não conseguem negociar de igual para igual, por isso eles precisavam ser protegidos. Oportunismo não é virtude, oportunismo é fruto desse mundo, não da sabedoria de Deus. Agora, existe um verso, o verso 6, que me chama a atenção, sobre Adonias. Diz o texto:
seu pai nunca o havia contrariado. Quem é o pai desse moleque? Por favor. Seu pai nunca o havia contrariado. E nunca lhe perguntavam, nunca lhe questionava, por que você age assim? Adonias é um filho que nunca foi confrontado. Adonias é um filho que nunca foi contrariado. Adonias é um filho que nunca foi disciplinado. Talvez porque Davi tinha medo de ser mandado para psicólogo se disciplinasse o filho, né? Naquele tempo, não nos tempos de hoje, naquele tempo, algumas pessoas levantaram linhas psicológicas, pedagógicas, dizendo que a criança não pode ter limites, ela não pode ser contrariada, no tempo certo o bichinho vai encontrar o caminho. Esqueceu a tese do carro sem alinhamento de direção. Os nossos filhos, eles nascem desalinhados. Eles nascem pecadores. E essa é uma coisa que muitos cristãos ainda não se conscientizaram, que existe uma linha muito distinta em todas as ciências humanas oriundas do iluminismo e o que a Bíblia diz nos seus valores e princípios. As ciências humanas vindas do iluminismo defendem a tese de que o ser humano é essencialmente bom. E os princípios da palavra de Deus diz que o ser humano, ele é essencialmente pecador. E ele precisa de um Salvador. E ele não pode se salvar. Por isso uma criança precisa sim conhecer os limites. Uma criança precisa sim de pais que imponham os limites. Uma criança precisa sim de pais que disciplinem e ensinem a elas o quanto antes o caminho de Deus. Sabe por quê? Senão a gente vai estar formando uma geração de Adonias. Se é que a gente já não tem por aí uma geração de adolescentes e jovens Adonias, sem limites, nunca foram contrariados e acham que todo mundo, o professor na sala de aula, o pastor na igreja, a pessoa atrás do balcão do McDonald's ou o garçom no restaurante, precisa fazer tudo o que eles querem e a lei são eles. Ponto final. Veja só, seu pai nunca o havia contrariado. Esse oportunismo, Adonias associa duas outras estratégias. A primeira delas é o marketing pessoal. Não estou falando dos tempos atuais. Estou falando de uma história que aconteceu há centenas de anos atrás, ok? Olha o que Adonias faz quando ele quer se tornar o rei. Diz, providenciou uma carruagem BMW e cavalos árabes, além de 50 homens para funcionarem como seguranças pessoais, para correrem à sua frente. Agora, imagine esse cara chegando no shopping Iguatemi de Jerusalém, com uma carruagem BMW brilhando, último modelo, cavalos árabes e 50 seguranças, protegendo a entrada dele, limpando passagem para ele. Você já percebeu que quando você vê algo assim, e você está com a sua esposa, com o seu marido, a primeira pergunta qual que é? Quem é? Qual que é a resposta comum? Não sei, mas é alguém de poder. Por quê? Porque impressiona. Por quê? Porque intimida. E aqui, perceba, nós não estamos falando ainda de uma posição de poder, nós estamos falando de marketing pessoal. Nós estamos falando de opções que nós muitas vezes fazemos para simplesmente intimidar o outro e exercer poder sobre aquele que nos vê ou aquele que convive com a gente. Nada contra você ter o carro que você quer, o carro que você gosta, o celular que você ama. Nada contra você se vestir com as roupas que você gosta. Tudo contra quando você faz tudo isso
para ser alguém. Quando você começa a precisar desse carro para se sentir respeitado por outros, para você precisar desse tipo de roupa para se sentir valorizado aos olhos das amigas, tudo contra você precisar gastar todo esse dinheiro num celular ou num relógio para se sentir alguém. Essa é uma estratégia de poder. É um exercício ilegítimo de poder sobre outros. E muitas vezes isso se torna opressivo, porque pessoas usam dessas estratégias até para intimidar, como Adonias fez. Pega uma carruagem BMW, cavalos árabes, enche de seguranças por todos os lados. E ele chegava nos restaurantes e o que as pessoas perguntavam? Quem é? Quem é? Quem é? Qual que era a resposta? Não sei, mas é alguém de poder. Segunda estratégia usada por Adonias, acordos políticos. E aqui eu queria chamar a sua atenção para você tomar bastante cuidado. Porque diz o texto, Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Deixa eu só explicar uma coisa rapidamente para você. Nas civilizações antigas, 3 esferas de poder regiam a sociedade. A primeira esfera era a do palácio, onde você tinha o poder político. A segunda esfera era o exército, onde você tinha o poder militar. A terceira esfera era o templo, onde você tinha o poder religioso. Esse negócio de dividir o poder em 3 partes não é de hoje. E mais, esses 3 poderes, eles deveriam vigiar um ao outro. Mas sabe o que esses 3 poderes passaram a fazer? Passaram a conjugar um ao outro segundo os interesses dos poderosos desses poderes em detrimento do povo. Juro que eu estou falando daquele tempo. Juro mesmo. Eu não estou pensando em nada além disso. O palácio, Adonias disse, eu quero o palácio. Mas para Adonias ter o palácio, ele precisou convidar Joabe, que foi comandante do exército de Davi por muitos anos, para conjugar com ele essa tramóia. E ainda, ele chamou Abiatar, um dos sacerdotes, para legitimar o poder dele, fazendo um grande culto religioso, para dizer para todo o povo, vote nele, Deus me disse. Quem é Joabe? Joabe, diz o texto, é filho de Zeruia. Zeruia é irmã de Davi. Logo, Joabe é sobrinho de Davi. Ele foi o comandante do exército de Davi por 40 anos de poder. Só que ele tinha uma agenda pessoal acima da lealdade dele ao rei. Joabe era aquele típico militar, poderoso, mandão, capaz de matar quem discordasse dele, mas sem qualquer carisma pessoal para conquistar o coração das pessoas. Então, Davi se tornou um mal necessário para Joabe durante 40 anos. Porque Davi era o líder carismático que conquistava o coração das pessoas. E Joabe era o comandante militar que fazia o que ele bem entendia. Davi muitas vezes achava que Joabe era leal a ele. No entanto, com o passar do tempo, algumas coisinhas, pequenas coisinhas que Joabe fez, só para você saber com quem Adonias estava se metendo. Primeiro, quando Davi assume o reino de Israel, o rei anterior foi Saul. Saul morreu, e Saul tinha um exército, e o comandante do exército de Saul se chamava Abner. O reino estava instável. Abner vai visitar Davi e faz um acordo de paz com Davi. Abner concorda
de pegar todo o seu prestígio militar e trazer para debaixo do reino de Davi. Abner sai do palácio, depois de apertar a mão e abraçar a Davi e declarar que Davi era o seu rei. Quando Abner está no seu caminho, Joabe fica sabendo dessa visita. E Joabe manda os seus homens alcançar Abner e trazê-lo de volta. Joabe convida Abner para tomar um chopinho num bar de esquina, bem na entrada ali de Jerusalém. E quando Abner chega, Joabe olha para ele e diz: que bom recebê-lo aqui, meu amigo. Deixa eu te dar um abraço. E na frente de todos, de maneira cruel, ele enfia uma faca no abdômen de Abner. E deixa Abner morrer aos poucos, sangrando nas portas de Jerusalém. Sabe o que Joabe queria dizer com isso? E por que ele fez na frente de todo mundo? Ele queria que todo mundo soubesse que quem mandava ali era ele. Mais tarde, Absalão, filho de Davi, se rebela contra o pai e tenta se apropriar do trono, e isso gera um grande transtorno para Davi, num momento em que o exército de Davi havia cercado o exército de Abner, e tudo estava para ser resolvido. Davi reúne os seus homens e diz: olha, por favor, não matem Absalão. Absalão é rebelde, mas é meu filho. Absalão é um rebelde, mas é meu filho. No campo de batalha, Joabe encontra um homem, e esse homem diz: eu vi Absalão preso pelos cabelos numa árvore. Joabe diz: você o matou? Ele diz: claro que não, o rei disse que não é para matar. Joabe diz: eu não vou perder meu tempo com você. Aonde Absalão está? E o homem indica, e ele vai lá, e ele tira Absalão daquela árvore, e ele a sangue frio, sem que Absalão tivesse qualquer arma, qualquer espada, mata Absalão, o filho de Davi. Absalão tinha um comandante no seu exército, chamado Amasa. Quando Davi fica sabendo do que Joabe havia feito, e Davi reconhecendo que Amasa tinha potencial, Davi se encontra com Amasa, faz um acordo de paz com Amasa. Amasa concorda em trazer o seu exército rebelde para debaixo do reino de Davi. Davi o abraça, Davi o cumprimenta, e Davi diz que Deus me castigue se eu não fizer de você o substituto de Joabe. Alguém dedurou isso para Joabe. Alguém no palácio ouviu e contou. Porque quando Amasa chega no campo de batalha para ajudar Joabe e os seus homens, Joabe mais uma vez olha para Amasa e diz: Amasa, que bom que você chegou, deixa eu lhe dar um abraço. E quando ele o abraça, ele enfia uma faca no abdômen de Amasa. Cuidado com quem você faz acordos para ter poder. Cuidado com quem você faz acordos comerciais. Cuidado com quem você faz acordos sociais. Cuidado quem são os seus amigos e os seus conselheiros, que você chama para perto e deixa influenciar a sua vida. Aquele ditado popular: diga-me com quem andas e te direi quem és, não é bíblico. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas ele tem um quê de sabedoria? Porque as pessoas com quem você faz acordo, o caráter das pessoas com quem você faz acordo, revela grandemente quem você é. A outra pessoa com quem Adonias vai fazer acordo é Abiatar.
Quem é Abiatar? Juntamente com Zadok, foi sacerdote de Israel durante o reino de Davi. Zadok e Abiatar aparecem em vários textos. Você está lendo lá 1º e 2º Samuel e você vai ver constantemente. Zadok, Abiatar. Zadok, Abiatar. Foi sacerdote em Israel durante todo o reino de Israel e permaneceu fiel mesmo por ocasião do golpe de Absalão. Só que tem um problema aqui e eu fiquei revoltado com esse Abiatar pelo seguinte: esse cara tinha uma fidelidade passiva demais para o meu gosto. Abiatar parecia aquele tipo de cara que numa reunião, ele esperava todo mundo votar para depois dar o voto dele. Ele não perdia uma. Ele está sempre com um grupo que ganha. Ele é fiel a você, mas nunca de maneira explícita. Sabe por quê? Ele está sempre à procura de oportunidades melhores. E quando Adonias chega para ele dizendo: que tal você deixar de ser um dos 2 sacerdotes e passar a ser o cara, o sacerdote? Ele topa a parada. Assim, os acordos políticos de Adonias passam por Joabe, um homem sem carisma, mais frio e cruel no exercício do poder, e Abiatar, um homem sem expressão, sem ideologia, mas à procura de oportunidades. Estes são os acordos feitos por Adonias. Pergunta: com quem você tem feito acordos ao longo da vida? Quem são os seus sócios? Cuidado. Esses acordos têm preço. E a conta um dia vai ser cobrada. E essa conta é cara. Mas vamos chegar então ao antídoto. Como que Deus intervém nessa situação e resolve essa história? Davi toma conhecimento do ocorrido. E como Davi toma conhecimento do ocorrido? Entra em cena o profeta Natã. Se existe alguém sensato e sábio nesse mundo, obstinado pelo poder, é um sujeito chamado Natã, profeta de Deus. No texto, em momento algum, Natã faz uso do poder religioso, dizendo: Davi, Deus me disse que, Davi, essa noite eu tive um sonho, e Deus me disse que. Não, Natã não faz nada disso nesse texto. Natã simplesmente usa sabedoria para dissipar essa situação de discórdia e de abuso de poder que estava se instalando no reino de Israel. Como que Natã faz isso? Natã chama Betseba, mãe de Salomão, e diz assim: minha filha, você e seu filho estão correndo risco. Não sei se você ouviu falar, mas Adonias resolveu que ele é o rei. Ele comprou uma carruagem BMW, está andando para cima e para baixo, como se fosse o rei. Por sinal, hoje à tarde, ele fez um grande churrasco numa cidade vizinha aqui, chamou o sacerdote para fazer um culto de consagração dele como rei. Joabe, o comandante militar, também está por lá com seus homens, e o povo está gritando: Adonias é o rei, Adonias é o rei, Adonias é o rei. Sabe o que isso significa, Betseba? Você e o seu filho correm risco de vida. Ao menos que a gente faça o rei saber disso. Mas aí existem 2 opções, hein? Presta atenção. Primeira opção: o rei não sabe do que está acontecendo. E quando ele tomar conhecimento, ele vai tomar providências. Segunda opção: o rei sabe. E quem não sabe somos nós. E aí a gente dançou. E Natã pede para Betseba entrar primeiro e falar com Davi. É interessante que na linha de frente não vai o discurso lógico, racional de um homem que possivelmente entraria para conversar com o rei dizendo: rei, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Está tudo errado, Adonias virou rei e o senhor não faz nada.
isso ia melar tudo. Primeiro, Natã envia uma mulher, Betseba, que ela entra, não com discurso lógico, racional, mas com discurso afetivo. Eu já disse isso aqui em outras vezes sobre casamento. Mulheres, quando vocês resolvem ganhar uma discussão agindo como homens, vocês acabaram de perder a discussão antes de começar. Porque Deus deu um poder à mulher, que é o poder de falar como mulher, de agir como mulher, de se comunicar como mulher, de falar não à mente de um homem, mas ao coração do homem. E Betseba entra e diz: meu rei, o Senhor prometeu que Salomão seria o rei. O que está acontecendo? Adonias está se declarando rei. E isso significa que eu e o meu filho vamos morrer. Em seguida entra Natã. E Natã, com muita sabedoria, não questiona a autoridade do rei. Ele diz: meu rei, está acontecendo algo nesse mesmo momento? Adonias está fazendo uma grande festividade, se declarando rei. Eu só queria saber de uma coisa. Foi o Senhor que autorizou e esqueceu de avisar para mim e para outros? Porque eu, Zadok, Benaia e Salomão não fomos convidados para a festa. Diante disso, Davi ordena a coroação imediata de Salomão e confia sua ordem a Benaia. Benaia era o comandante do exército particular de Davi, seria como a guarda presidencial. A guarda presidencial. E ainda, ele pede para Zadok, o outro sacerdote, fazer essa coroação. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa. A gente vive num mundo que muitas vezes questiona as instituições. O mal não está nas instituições propriamente ditas. O mal está nos homens que ocupam essa instituição. Porque as mesmas esferas que são usadas para corromper, Davi usa as mesmas esferas para resgatar a justiça. É a mesma esfera, é a mesma instituição, mas tem um elemento adicional: o profeta Natã. E para você entender o papel do profeta, o profeta não se encaixa em nenhuma dessas esferas de poder. O profeta, ele está do lado de fora dessas esferas. O profeta não tem compromisso com o rei. O profeta não tem compromisso com o sacerdote. O profeta não tem compromisso com Joabe. O profeta tem compromisso com Deus, quando ele de fato é profeta. E por isso, quando Deus manda, o profeta fala. E ora ele fala para encorajar aqueles que estão no poder, passando por tempos difíceis, apesar de estarem fazendo as coisas certas. Mas ora Deus manda o profeta para confrontar e denunciar o abuso do poder desses homens. E Natã, ao longo da história, prova que não tem medo de nada não. Ele é capaz de entrar no palácio. E quando Davi, porque muitas pessoas falam do adultério de Davi. O adultério de Davi foi uma consequência. O pecado de Davi foi o abuso do poder. Um homem que em tempo de guerra, como rei, está em casa sem fazer nada, acordando às 3 horas da tarde, e sai numa varanda, olha uma mulher de outro homem e diz: eu quero aquela. Antes de cair em adultério, ele caiu no poder. O grande pecado de Davi é que ele se perdeu no uso do poder. Ele perdeu a noção dos seus limites, ele perdeu a noção de quem ele era. E aí Natã entra e confronta o rei. E dessa vez Natã intervém na situação. E como consequência, olha o que acontece. Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. E aí deu uma congestão em todo mundo. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram.
Olha a qualidade dos acordos de Adonias. Gente que está com você enquanto você tem o poder financeiro, o poder de decisão, o poder de influência. A hora que você não tem isso, eles batem em retirada. O que a gente deve aprender dessa história? E assim eu vou terminar. Teriam inúmeras lições e algumas delas eu já fui dando ao longo da nossa reflexão. Mas deixa eu me concentrar em duas aqui. Primeiro, ambição pelo poder não é um inimigo dos outros, é um inimigo nosso e íntimo. Poder não é um problema que os senadores, que os deputados, que os prefeitos, que os vereadores enfrentam. Poder é um problema que todos nós enfrentamos dia a dia. Deixa eu dar alguns exemplos. A maneira como você trata o frentista no posto de gasolina demonstra a sua relação com o poder. A maneira como você trata o garçom que demorou para trazer a conta na mesa que você está do restaurante, revela como você lida com o poder. A maneira como você trata a pessoa que trabalha na sua casa, revela como você lida com o poder. A maneira como você fala e trata os seus funcionários, revela quão obstinado ou quão rendido ao poder você já se encontra. E é interessante, até a maneira como você vê e lida com o seu chefe, revela como está o seu coração em relação ao poder. O que nós devemos fazer então em relação a isso? Deixa eu sugerir 3 coisas. Primeiro, manter-se debaixo das mãos do Senhor. Diariamente nós precisamos orar e nos colocar debaixo das mãos do Senhor e nos lembrar de quem nós somos. Porque o grande problema é quando a gente começa a achar que o carro que a gente tem, a roupa que a gente usa, a casa que a gente mora, o dinheiro que a gente tem no banco, faz da gente pessoas melhores do que os nossos funcionários, do que aqueles que trabalham na nossa casa ou aqueles que nos atendem no posto de gasolina. E quando nós oramos, nós voltamos a nos lembrar que aos olhos de Deus, eu sou tão importante quanto um frentista, eu sou tão importante quanto o meu funcionário, eu sou tão importante quanto qualquer outro ser humano na face da terra. Não existe distinção aos olhos de Deus. Segundo, nós precisamos ter ao redor amigos espirituais, de preferência amigos profetas. Amigos que sejam capazes não de nos encher de elogio o tempo todo, mas amigos que sejam capazes de entrar na nossa presença e dizer: cara, você está se perdendo, cara, você está seduzido por esse negócio, olha, você está obstinado nessa profissão, você está perdendo os limites da razão, acorda, não é isso que Deus quer para a sua vida. Eu tenho muita dificuldade com a maneira como o brasileiro desenvolve amizade. Porque a nossa amizade é uma amizade assim construída em declarações legais. Eu me lembro no passado, quando um amigo procurou, falando de um terceiro amigo, dizendo: o filho dele está envolvido com drogas, o que eu faço? Falei: senta com ele, fala para ele. Eu não, o que ele vai pensar de mim? Dado ele não gostar, nossa amizade acaba. É assim que brasileiro se relaciona. Nós precisamos de amigos espirituais, amigos que nos amem o suficiente para nos confrontar quando a gente está perdendo os limites. E ainda, nós precisamos exercitar constantemente a disposição em servir. E aqui eu vou dar alguns exemplos muito práticos. A gente vive numa sociedade, e na medida em que a gente ascende economicamente, a gente vai se liberando de todas as formas de servir. Já percebeu isso? A gente, por exemplo, a primeira coisa que a gente arruma na vida quando a gente tem dinheiro é alguém para lavar os pratos para a gente. Ou senão a gente compra uma máquina de lavar prato.
né? A gente arruma alguém para lavar roupa, a gente arruma alguém para lavar o carro, a gente vai arrumando alguém para fazer as coisas relacionadas ao serviço. E você já parou para perceber que alguns de nós, há semanas, ou há meses, ou talvez há anos, não sabe o que é servir outra pessoa? Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava visitando, junto com a Sônia, um amigo muito querido nos Estados Unidos, e ele vivia assim o auge da vida econômica dele. Ele estava muito bem. Ele tinha um Jaguar, e nós fomos para a igreja. E quando chegou lá na igreja, depois do culto, ele me deu a chave do Jaguar e falou assim: Ricardo, leva a Sônia para casa, porque eu tenho trabalho para fazer aqui na igreja. Eu pensei comigo, ele deve ter alguma reunião dos executivos da igreja, eles devem ter aí que se reunir para decidir quem vai dar dinheiro para comprar algum equipamento para a igreja. Ele deve estar numa reunião importante. Aí eu entrei no Jaguar dele, liguei o carro e fui saindo, e qual foi a minha surpresa quando eu me deparei com ele debaixo de chuva, com uma capa na cabeça, guarda-chuva, pegando as pessoas na porta da igreja e levando até a porta dos carros. A igreja oferece uma oportunidade que muitas pessoas não percebem. Mas aos domingos pode acontecer, numa igreja verdadeira, uma verdadeira inversão escatológica. Deixa eu dizer o que significa. Durante a semana, pessoas que são servidas, pessoas que fazem uso de privilégios, pessoas que chegam no escritório e alguém já vem trazer cafezinho, essas pessoas aos domingos, elas chegam mais cedo na igreja para preparar o cafezinho para os outros. Pessoas que durante a semana encostam o seu carro e alguém vem abrir a porta, chegam mais cedo na igreja domingo para trabalhar no estacionamento, para abrir a porta para os outros. E quer que eu te fale uma coisa? É isso que vai nos prevenir no coração, de não sermos seduzidos e destruídos pelo poder. Temos espaços nos quais nós servimos. Momentos em que você diz: eu não vou pagar, porque pagar é exercício de poder. Eu não vou pagar, eu vou fazer. Eu não vou pagar para alguém lavar o carro do meu filho. Hoje eu vou lavar o carro do meu filho. Por quê? Porque eu quero servi-lo. Hoje eu não vou pagar alguém para fazer um jantar especial para o meu marido. Eu vou fazer o jantar. Por quê? Porque eu quero servi-lo. Não importa se em casa hoje tem alguém que trabalha. Hoje eu quero fazer esse serviço porque eu quero servir minha esposa. Você entende o que eu estou falando? Essas são formas de desconectar o nosso coração do perigo, da sedução do poder. Alguns anos atrás eu falava sobre dinheiro aqui, e eu citei Richard Foster. Richard Foster diz que a melhor maneira de você não se tornar servo do dinheiro é você dando dinheiro. Porque quando você dá dinheiro, você mostra para o seu dinheiro quem é que manda. Não é ele que manda em você, mas é você que manda nele. Você diz: agora eu vou dar essa quantia para aquela pessoa que está precisando, e eu mando em você. Fique sabendo disso, eu mando em você. A mesma coisa é o poder. Você, e eu sei que aqui existem pessoas que podem continuar sem qualquer esfera de serviço, mas você pode exercitar o seu coração a não se deixar dominar pelo poder, hoje, decidindo: eu quero servir. Eu quero servir. E termino. Desejar ou obter destaque não significa render-se ao poder. E eu queria deixar isso bem claro, porque existem pessoas que entendem o meu discurso dessa noite assim: nós não podemos desejar ascensão profissional, nós não devemos desejar o sucesso profissional, nós não podemos desejar chegar na esfera do poder. Não é isso que a Bíblia diz. Deus quer ter professores, Deus quer ter advogados, juízes, médicos, deputados, vereadores, senadores, que o amem de todo o coração e que sejam primeiramente filhos dele,
e depois exerçam essas funções. Por quê? Porque Deus quer que as virtudes dele brilhem em todos os lugares, em todas as esferas da sociedade. Deus sabe que filhos dele, amados, quando se destacam profissionalmente, podem influenciar decisões importantes segundo os princípios e valores do seu reino. Agora, existe um perigo. Por isso, o cuidado a tomar está em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no devido tempo te exalte. Deixa eu explicar isso, fazendo uso de um conselho que eu recebi de um velho pastor já falecido. Eu estava começando o meu ministério e ele disse assim: Ricardo, não se preocupe com a extensão do seu ministério. Não se preocupe com a largura do seu ministério. Se preocupe apenas com a profundidade do seu ministério. O seu papel é ser fiel e excelente. O papel de Deus é alargar o seu ministério. É isso. Isso serve para você também como profissional. O teu papel não é fazer o teu sucesso, o teu papel não é fazer a largura da sua profissão, o teu papel não é fazer a extensão da fama da sua empresa, o teu papel é ser fiel a Deus e buscar excelência no que você faz. O papel de Deus é expandir a sua fama, é expandir o seu sucesso, é expandir a sua empresa para a honra e para a glória dele. Agora, tem um probleminha ali, no devido tempo. Isso pega. Porque vai que o tempo de Deus não é o meu tempo. Vai que Deus decidiu me exaltar depois que eu não tiver nem vida. Por isso tem a segunda parte do texto e assim o encerro. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sabe quem cuidou de você até aqui? Deus. O que você é e o que você tem? Você é e tem, sabe por quê? Deus cuidou de você. Sabe quem vai cuidar de você a partir daqui? Deus. A gente cai em ansiedade quando a gente começa a olhar o futuro e começa a pensar: ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou fazer para chegar lá? A vida está passando, eu já tenho tantos anos e eu não consegui chegar. Como eu vou chegar lá? A gente se esqueceu, primeiro, de quem cuidou da gente até aqui. Segundo, de quem vai cuidar da gente a partir daqui. Vamos orar? Talvez você queira ficar em pé para descansar um pouquinho, que hoje a gente foi longe. Mas a gente precisa orar. E está chovendo muito lá fora, você percebeu? Então não adianta você ter pressa. Eu só quero convidar você a orar hoje, pensando no seguinte: quem é você nessa história? Alguns que estão aqui, ao ouvirem essa história, talvez se identifiquem com Davi. Alguém que está sendo lesado no seu direito e está sendo oprimido por causa da sua fragilidade. Busque a Deus. Talvez você se identifique com Adonias. Alguém tão ansioso para chegar lá, que começa a cometer erros.
começa a fazer acordos ilegítimos. Talvez você se identifique com Natan. Você está precisando chegar num amigo ou numa amiga e alertá-los, porque eles estão se perdendo. Vamos buscar a Deus. Em seguida nós vamos receber a bênção. Senhor, nós estamos na Tua presença. O Senhor conhece as nossas vidas e o mais profundo dos nossos corações. Por isso, eu te peço, Pai, vem ao nosso encontro nessa noite. Visita-nos e revela quem de fato somos. Ilumina os cantos escuros da nossa alma. Traz à tona, talvez, situações ou relacionamentos nos quais nós temos agido como Adonias, ansiosos, rompendo com valores e princípios, fazendo acordos ilegítimos. Perdoa-nos por isso. Derrama paz no nosso coração, liberta-nos dessa ansiedade que tem nos levado a situações como essa. Talvez, Pai, enquanto o Senhor ilumina os nossos corações e mentes, o Senhor venha nos revelar que temos agido como Joabe. Temos sido opressores na maneira como tratamos aqueles que nos servem. Liberta-nos, ó Pai, disso. Torna-nos, ó Pai, homens e mulheres mais dóceis, mais misericordiosos, mais respeitosos com aqueles que são menos favorecidos. Dá-nos uma visão mais real de quem somos. Somos sim filhos e filhas amados pelo Senhor, mas aqueles que nos servem são tão amados quanto nós somos. Por isso, ensina-nos a valorizarmos esses e a respeitarmos essas pessoas. Senhor, entregamos as nossas vidas na Tua presença mais uma vez nessa noite, desejosos de nos humilharmos debaixo da Tua mão, para que, se o Senhor quiser nos exaltar, que isso seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.